Olá, boa tarde. Eu me chamo Aruanã, sou pós-doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná e docente do Departamento Acadêmico de Ciências Humanas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui do Brasil. Hoje eu vou apresentar a vocês a minha pesquisa de pós-doutorado, na realidade os resultados parciais dessa pesquisa em andamento, relacionado ao meu objeto de investigação, que é a trajetória intelectual do Tobias Barreto de Menezes, um intelectual sergipano, mas que realizou boa parte da sua carreira acadêmica no Brasil do século XIX, no Brasil imperial, na Faculdade de Direito do Recife. Então, meu trabalho se intitula História, Historiografia e Memória de Tobias Barreto, à Escola do Recife. O recorte é de 1869 a 1989. Pouco mais de 100 anos de recorte temporal. Bom, o contexto do Brasil do Segundo Império vai mais ou menos aproximadamente de 1840 a 1889, envolve um país, uma nação que era muito marcada pelo regime escravocrata, do ponto de vista estrutural, macroestrutural, social e cultural, e do ponto de vista político, se tratava de uma monarquia nos moldes similares às monarquias europeias. Uma discussão muito importante na historiografia, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, é a discussão das identidades nacionais, que ganharam densidade com os estudos culturais, com os estudos de memória e assim por diante. No século XIX, no caso do contexto nacional brasileiro, não falamos em identidade nacional, mas a terminologia corrente nas fontes, nos documentos históricos, é o de caráter nacional. O caráter nacional é um tema que aparece muito nos debates desses intelectuais no Brasil oitocentista. No caso do nosso objeto de investigação, do Tobias Barreto, isso também é um elemento constante. Junto a ele, defendemos também a ideia de um certo projeto de nação que se imaginava, que se produziu por parte desses intelectuais e que ganhou contornos no espaço público, especialmente na imprensa, como eu vou tentar destacar mais à frente. Então, Tobias Barreto de Menezes, ele nasceu em 1839 e morreu em 1889. Era jurista, filósofo, poeta e também exerceu por um mandato a função de deputado provincial, a província de Sergipe. O ápice, digamos assim, da trajetória intelectual dele foi o momento da sua vida em que ele se tornou professor de Direito na Faculdade do Recife, um centro intelectual muito importante no Nordeste brasileiro. E ele conseguiu assumir esse cargo depois de algumas tentativas através de concursos no ano de 1882, e ele fica até o final da sua vida em 1889. Ainda que o período pareça curto, a influência de Tobias Barreto foi muito intensa nesses anos em que ele passou exercendo a função de professor na Faculdade de Direito do Recife. A tal ponto que a própria Faculdade de Direito hoje, no Recife, é apelidada de Casa de Tobias, por conta do impacto. Então, esse impacto nos alunos, na geração que conviveu com ele, que o conheceu, também é um elemento importante na construção de uma certa memória e de um conjunto de elementos que eu chamo de mitologias. Então há um conjunto de mitologias que foram construídas, de ideias, a partir de certos acontecimentos, de anedotas, de eventos, de debates, de embates intelectuais, tanto na imprensa, por escrito, mas também de forma oral, nas aulas em que ele pronunciou, nos espaços de discussão, nas óperas, nos cafés, enfim, os ambientes próprios de encontro e de debate desses intelectuais. Hoje ele é patrono de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras,
conhecida como ABL, uma instituição também importante que conta muito da nossa história intelectual. Né? A chamada Escola do Recife, então, a qual Tobias Barreto é, por muitos, chamado de pai fundador ou mestre referencial, como eu gosto de chamar, não é uma escola propriamente dita, né? É escola no sentido de movimento intelectual, movimento dos intelectuais. Né? Então, basicamente, ela constitui aí um conjunto de intelectuais, inclusive com suas especificidades, mas também com elementos em comum, que foram reunidos através do curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife, nessa transição do Brasil imperial para o Brasil republicano. Ao longo do Brasil republicano, como eu disse, o meu recorte temporal ele tem essa pretensão de navegar até um século de história dessa escola e dessa presença do Tobias Barreto ao longo do nosso regime republicano. Ela é muito importante porque esses intelectuais eles vão produzir uma rede de autorreferencialidade. Então eles vão se autorreferenciar e construir sentidos e significados para esse movimento. Então o termo vai surgir na corte, no Rio de Janeiro, de forma irônica, mas ele vai ser assumido por esses próprios intelectuais, alunos, ligados aos temas, mas também ligados diretamente à Faculdade de Direito do Recife, que foram formados e depois assumiram cargos ao longo do regime republicano. Assumiram funções específicas de juízes, de advogados, de tabeliões e de políticos também. Então é uma elite intelectual que é formada nessa Faculdade de Direito do Recife, que vai exercer funções públicas importantes e políticas também importantes ao longo do regime republicano. Vão ser conformadas, então, por essas ideias. E a imagem de um mestre referencial, como é o caso de Tobias Barreto, vai aparecer em vários desses personagens. Então dá para dizer aí que a historiografia vai consolidar uma certa divisão da Escola do Recife em gerações, as quais a primeira geração seria essa geração que iria aí de 1870 até a proclamação da República e o início, né, do regime republicano em 1890. Então está aí ao centro, né, essa fotografia interessante porque ela mostra ao centro a estátua de Tobias Barreto. Essa é uma imagem que mostra os fundos, né, o pátio da Faculdade de Direito do Recife, no presente. Então, de fato, a presença, a obra e o marco histórico de Tobias Barreto, que vai ser construído pelos seus herdeiros intelectuais ao longo do regime republicano, consolidou uma imagem de um Tobias Barreto até heróico. Então, esse é um outro marco de memória interessante construído através da sua obra e das suas ideias. Haverá uma guinada nos anos 30 do século XX, né, 1930, a qual eu vou me referir mais à frente. Bom, Tobias Barreto teve, ao longo de sua vida, uma postura muito combativa. A nossa hipótese é de que essa característica polemista, de crítica, de embate no espaço público, funcionava como um mecanismo de distinção nesse campo, entre aspas, né, esse campo intelectual formado no Brasil imperial. E Tobias Barreto se recusou a prestar o tributo muito comum na época, que era se mudar para a corte, para o Rio de Janeiro. Quem foi responsável por esse trabalho foi o sujeito que está aí em tela, né, que é o Silvio Romero. Silvio Romero foi um amigo de Tobias Barreto, também outra figura bastante polêmica e um capítulo muito importante na história da eugenia no Brasil. E ele funcionou como uma espécie de divulgador e também publicador das obras de Tobias Barreto, das ideias de Tobias Barreto em formato de texto. Né? Então ele é o primeiro grande organizador de uma coleção de obras completas do Tobias Barreto. Né? Tarefa que ele vai levar a cabo após a morte do Tobias Barreto em 1889. Né? O Silvio Romero morre em 1914, então ele é uma figura muito prominente, também é um dos fundadores
da Academia Brasileira de Letras, junto com o próprio Machado de Assis. Então é uma figura de uma grandeza intelectual muito importante na história das ideias e na historiografia. E é um sujeito que vai marcar também e reforçar algumas mitologias muito importantes relacionadas ao Tobias Barreto. Então ele já vai ser um edificador de uma certa memória, de um conjunto de significados e representações em torno daquilo que se chamou de Escola do Recife, mas também do próprio Tobias Barreto, né, e das suas ideias na corte. Então, se Tobias Barreto não vai à corte para ser conhecido, para debater, para discutir, também para ser eventualmente reconhecido como um grande intelectual, um grande pensador, um filósofo brasileiro, quem faz este trabalho é o Silvio Romero. Né? Então, é impossível compreender as ideias, as obras de Tobias Barreto sem levar em consideração a atuação do Silvio Romero. Então esse também é um capítulo importante na minha investigação. Bom, a chamada geração de 1870 é uma geração demarcada pela questão da crise, chamada crise do Império, né? Pelo menos nesses 4 elementos principais, os quais infelizmente eu não vou conseguir aprofundar aqui de forma satisfatória, mas o movimento abolicionista é um deles, a crítica e a luta contra a escravidão, o movimento republicano, que não era um movimento mais denso, mais forte, e nem o único no contexto dessa crise do Brasil-Império e daquilo que se faria após a derrubada do Império, a chamada questão militar, que está muito atrelada à Guerra do Paraguai e a forma como o Império Brasileiro tratou os militares após a vitória contra o Paraguai, e a chamada questão religiosa, né, relacionada aí à maçonaria e à proibição de que integrantes do clero fizessem parte da maçonaria. É sabido que o nosso imperador, Dom Pedro II, era maçom e era uma figura bastante respeitada em setores conservadores da Igreja Católica. Então isso também gerou uma certa crise, já que o Papa havia solicitado que os possíveis integrantes do clero que faziam parte da maçonaria se retirassem imediatamente. Pois bem, no que se refere à questão abolicionista, né, o movimento vai ganhar densidade, vai se intensificar tanto por questões de contexto internacional quanto nacional. Né, e, para sintetizar esse posicionamento, o Tobias Barreto foi um crítico do Império e da corte, muito ferino, muito ácido, ele vai criticar a figura do imperador de diversas maneiras. Ele também foi um defensor da educação das mulheres, um outro elemento de distinção na sua trajetória intelectual que é muito importante, e era crítico, muito crítico da cultura francesa, da maneira que, ao que ele descobre, digamos assim, a cultura alemã, ele aprende alemão, ele vai se deslumbrar com a cultura alemã, com a literatura, com a filosofia, vai se tornar um verdadeiro germanófilo, um defensor da cultura germânica em território nacional. Então essa guinada também no seu pensamento é muito importante, vai ser um outro elemento de distinção e também de construção de algumas mitologias em torno da sua figura. Foi poeta, né, exerceu várias vezes essa veia artística em público, especialmente nos cafés e nas óperas, chegando a ter uma das primeiras polêmicas na sua vida com a figura do Castro Alves, um dos maiores poetas do século XIX, da história do Brasil. Mas as poesias dele transitam entre o trivial, o romantismo, o qual ele foi muito influenciado, especialmente do Victor Hugo, antes de romper com essa cultura francesa, ele foi bastante influenciado pelo Victor Hugo, e uma parte dessas poesias vai se voltar também para aquilo que a gente poderia chamar de uma crítica social, especialmente à escravidão. Então, os preconceitos que ele viveu enquanto negro vão aparecer de forma intensa nessas poesias. Né? Aqui um outro exemplo dessa crítica que ele faz. Aqui o jornal 13 de Maio demarcando o fim da escravidão. Ele também exerceu a função de jornalista, publicou vários periódicos, inclusive em alemão,
né, no interior do Nordeste brasileiro. E por fim, o que ele vai entrar para a posteridade é como filósofo, né, aí chamada a última fase do pensamento dele. Também foi um intelectual que a gente pode chamar, entre aspas, de engajado, né, se envolveu em causas sociais do seu tempo de forma muito intensa. Era um crítico do próprio ideário republicano, à sua maneira, não era um simpatizante da ideia de república, mas defendeu até o fim da sua vida a aproximação do Brasil com a Alemanha. Aí está uma imagem, né, do jornal que ele publica em alemão no interior do Nordeste brasileiro, chamado Lutador Alemão, né, Deutscher Kampfer. A República nasce, então, em 1889, proclamada através de um golpe militar, e Tobias Barreto morre 5 meses antes na pobreza. Aqui uma última carta que ele manda justamente ao Silvio Romero solicitando recursos, porque ele já estava numa situação paupérrima, ele estava de licença da universidade, mas não concederam remuneração nessa licença. Então ele é afastado da Faculdade de Direito do Recife, que ele era professor, mas sem os provimentos devidos. Em 1989, na comemoração do centenário, se realizou um colóquio muito importante em Portugal, chamado Colóquio Tobias Barreto, que acontece até hoje, de 2 em 2 anos, né, de forma alternada, ora em Portugal e ora no Brasil. Bom, agradeço a atenção, a paciência de todos e fico à disposição para qualquer forma de diálogo. Muito obrigado.